Isaías 6, a vocação do profeta. Até aqui, avaliei o contexto do livro do Emanuel, ou seja, como os 7 ais dão um pano de fundo ou um quadro de referência social sobre o qual nós devemos colocar os capítulos 6, 7, 8 e 9. Pois bem, o capítulo 6 é chamado de A Vocação de Isaías, e neste caso, o texto é um relato de vocação. Mas há outra possibilidade de encarar este capítulo. Ele pode ser considerado como um discurso de legitimação. Quer dizer, Isaías está falando em nome de Deus e por isso tem que apresentar as suas credenciais. Entendido desta forma, o capítulo 6 seria um texto para legitimar Isaías como um profeta diante do povo. Em ambos os casos, tanto o relato de vocação como de legitimação, o que está em evidência é a missão de Isaías. Por isso, alguns chamam de relato de missão, isto é, diante do quadro social em que se encontra a sociedade, é preciso chamar alguém para uma missão especial, muito específica. Eu particularmente penso que há elementos das 3 sugestões: aspectos de missão, de legitimação e de vocação. Então eu acho que é um pouco dos 3, porque a vocação é um chamado para uma missão que exige uma legitimidade. Neste caso, a legitimação se dá através da purificação pela qual Isaías precisa passar. Suas credenciais são os lábios impuros, tocados pela brasa viva do altar que os purificou. Não vou ler o trecho todo, mas vou fazer algumas observações sobre o capítulo 6 do livro do profeta Isaías. E à medida que eu vou expondo o texto, vou lendo alguns pedaços, tá bom? A narrativa começa com a visão que o profeta tem de Deus no templo de Jerusalém. O capítulo 1 mostrou que o culto do templo era um culto que desagradava a Deus, mas mesmo em meio a este culto, Deus falava. E é importante observar isso, porque Isaías vai se sentir pecador. Ele vai reconhecer o povo como povo pecador justamente dentro do templo. Veja que no capítulo 1, verso 13, que já analisei e repeti algumas vezes, diz: não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Desta maneira, Isaías se vê no templo diante do Senhor. Esta primeira parte do relato vai até o verso 4. Você pode fazer uma comparação da vocação de Isaías com o chamamento de Micaías, no primeiro livro dos Reis, 22:19, que começa de forma muito parecida. É uma tarefa interessante comparar essas 2 vocações, esses 2 chamamentos. E você pode fazer isso. Nesta primeira parte do texto, como estava dizendo, é Deus se manifestando. O primeiro contraste fundamental que vemos aqui é que o rei Uzias morre e neste mesmo ano Isaías tem a visão do grande rei. É uma volta, é um apelo à teocracia do período dos juízes, no tempo em que Deus reinava sobre o povo como rei, antes dele pedir um rei para Israel. É significativo que a primeira compreensão que se tem de Deus é que ele é rei. Rei morto, rei posto, diz o ditado. Sendo assim, a menção da morte do rei Uzias não é só para marcar uma data, que deve ter ocorrido aí por volta de 739 ou 740 a.C., quando Isaías contava então com uns 20 anos, provavelmente. Esse registro não é só para marcar uma data específica, mas muito mais para estabelecer o contraste entre o rei humano que morre, que é mortal, que deixa tudo aí, e o rei eterno, o rei da glória, o rei divino, como canta os salmos. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que Deus está envolto na sua própria santidade. Santo, santo, santo é um superlativo para explicar o quanto Deus é santíssimo. O hebraico usa a repetição do adjetivo para dar o significado de superlativo. Portanto, nós podemos ler santíssimo. Na linguagem de hoje, a galera talvez diga mega, giga, blaster santo. É importante você reparar, notar,
debruçar os seus olhos e coração sobre essa expressão Santo, Santo, Santo. Porque por todo o livro de Isaías, o contraste é feito com o pecador humano. Bom, de resto, como você sabe e conhece bem, toda a Bíblia é feita desse contraste entre a santidade de Deus e a pecaminosidade de nós humanos. Portanto, essa expressão não é só uma expressão de louvor, Santo, 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 Deus onipotente, como diz o hino, mas é para se estabelecer claramente a distinção entre Deus e o homem, mas também o grande Rei Santo e o Rei humano pecador. Este contraste estabelecido dessa forma vai fazer com que todo o livro, a primeira parte do livro de Isaías, ganhe um colorido, ganhe uma nova referência de comparação. Já disse mais de uma vez que o capítulo 1 e o capítulo 5 estão ligados com o Santo de Israel. Além dos elementos que já mostrei, há também uma teofania, realmente uma teofania que faz o limiar se mexer. Toda a terra está cheia da glória do Senhor e há fumaça no templo. Isso são elementos da espetacular manifestação de Deus nessas teofanias, nessas aparições. Deus se reveste de majestade e as abas de sua veste estão sobre toda a terra, alcançam toda a terra. Isso é importante para compreender o texto e a teofania também. Portanto, a primeira parte da vocação de Isaías é a visão de Deus que vai do verso 1 ao verso 4. Agora eu vou analisar a segunda parte de Isaías 6, de 5 a 7. Esta segunda parte, nesses 3 versículos de 5 a 7, mostra o contraste claro entre o pecador, que habita no meio do povo pecador, e a santidade de Deus. Aqui aparece a consciência do pecado. É interessante que se diz da impureza dos lábios, que pode sugerir aqueles cultos ocos, aquelas celebrações formais ou formalistas, como já expus em aulas anteriores. Lábios impuros é uma forma de pronunciar palavras vazias, palavras sem nenhum conteúdo, pela repetição pura e simples. Para mim, muito mais do que apenas o ato de adorar a Deus, de cultuar a Deus formalisticamente ou de forma formal, eu vejo que esses lábios impuros do povo e do profeta são lábios que não professam a palavra de Deus. Isto é, não professam a dignidade humana, não professam a lei de Deus, não professam aquilo que está na Torá de Javé, que é promulgar justiça e proclamar juízo. Outro fator interessante é que ele diz que viu o rei. Novamente, Isaías se dá conta de que o rei de Israel, o rei de Judá, é o próprio Deus, é o Senhor dos exércitos. Só ele é capaz de livrar, é capaz de dar ao seu povo a vitória, o seu braço, mas, sobretudo, de governar o povo, de ser o rei que o povo precisa. Portanto, novamente a menção clara ao reinado de Deus sobre este povo. O rito de purificação que acontece no templo é bem interessante, se levarmos em conta que havia todo um ritual de apresentar os carneiros, de apresentar os novilhos para o sacrifício, para a remissão de pecados, para que o pecado fosse expiado. Assim, o homem vai até Deus com um sacrifício pelo pecado. Mas o que ocorre aqui é uma inversão da lógica humana. A inversão é justamente que Deus vai ao profeta para purificar seu pecado. Deus, através dos querubins, coloca uma brasa viva nos lábios do profeta, para que ele seja purificado, para que o pecado dele seja tirado. E aqui se repete claramente, sem nenhuma dúvida, a palavra iniquidade e pecado. Isso tem relação com o capítulo 1, como nós já vimos. Todo o capítulo 1, de forma que não dá para particularizar nenhum texto. É tudo pecado e todos são pecadores. Portanto, esta segunda parte do texto de Isaías 6 apresenta o rito de purificação de Isaías,
que tem relação imediata com a terceira parte, que é o chamado de fato e o envio do profeta, que consta nos versos 8 a 10. Leia com atenção e veja que missão terrível essa de Isaías, não é mesmo? Mas vamos falar antes da pergunta de Deus. Essa pergunta aparece também lá na vocação de Micaías. A quem vamos enviar? Quem vai por nós? Em outras palavras, quem vai ser o nosso porta-voz? Pergunta o Senhor. Aqui, o profeta está no conselho divino e ouve a voz do Senhor dizendo algo do tipo: bom, agora é necessário ir a este povo e falar ao coração dele. Em primeiro lugar, a pergunta, quem irá por nós? O profeta prontamente se dispõe dizendo: eis-me aqui. Mas um detalhe importante desse texto é que ele diz: envia-me a mim. Ele não se autoproclama um missionário. Ele não se autoproclama um profeta dizendo: olha, deixa que eu vou, tá bom? Ele diz ao Senhor: envia-me a mim. Desta maneira, a responsabilidade é totalmente de Deus. A responsabilidade de enviar, a unção do envio, como nós dizemos, vem do Espírito de Deus. Isso não faz você lembrar de Jesus na sinagoga de Nazaré, em Lucas capítulo 4, e de resto todos os profetas que foram ungidos e enviados por meio desta unção? Pense bem, envia-me a mim. O interessante é que Isaías nem sabe do que se trata este envio. Isaías não faz a menor ideia do que Deus tem preparado para ele. E aí vem a dura tarefa do profeta. Você vai ser enviado para endurecer o coração desse povo, para tapar-lhe os ouvidos, para que eles não se convertam. É impressionante essa colocação de Deus para o profeta, porque ele deve tapar a boca, já que os lábios são impuros. Os olhos e os ouvidos serão tapados e o coração do povo endurecido. Na última parte, Isaías pergunta: até quando, Senhor? Como quem diz: o que vai acontecer? Como isso vai se dar? E aí então vem a quarta parte do relato, que vai do verso 11 ao verso 13, com o tema geral da destruição e do cativeiro. A resposta de Deus para a pergunta do profeta é: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Isaías 6, 11 e 12. Note que isso está bem de acordo com os oráculos do capítulo 1, especialmente com os versos 7 e 8. A vocação de Isaías termina com um toque de esperança. O verso 13 diz: como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Isaías 6, 13. A nota de esperança é o resto, os remanescentes, são chamados aqui de toco e santa semente. Em meio à destruição quase total de Judá e Jerusalém, tem um broto que insiste em florescer. Este é o resto descrito no capítulo 1. Concluindo o estudo de Isaías 6, onde temos o relato da vocação, o envio e missão e a legitimação do profeta, posso dizer que aqui se encontram os principais elementos que foram introduzidos no portal da entrada do livro: a santidade de Deus, o reinado de Deus, o pecado do povo, a destruição e o resto. Assim a gente vai percebendo uma coesão, uma coerência, uma unidade impressionante construída por aqueles que nos deixaram o livro do profeta Isaías como ele está. Até a próxima aula.